Shalom, shalom, queridos. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Graça, paz, prosperidade, saúde, bênçãos, vida em abundância sejam sobre você, sua casa, sua família, sobre seu trabalho, sobre sua empresa, sobre seus projetos e planos para essa semana. Que toda essa semana seja tremendamente abençoada por Deus aí na tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clamor de Ana. Estamos iniciando hoje o terceiro dia do Clamor de Ana. Vamos fazer isso, serão 10 dias. E eu quero aproveitar e pedir para você que você compartilhe este vídeo com alguém. Compartilhe aí com pessoas que você conhece. Quantas pessoas nós conhecemos que estão precisando da bênção de Deus? Quantas pessoas estão clamando por algo nas suas vidas? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o clamor secreto pela restauração. Você já vai entender a respeito disso. Mas quantas pessoas estão clamando pela restauração? Restauração do casamento, restauração da saúde, restauração da vida financeira, restauração da vida conjugal, da vida familiar, de tantas coisas. Então, olha, compartilha isso com alguém. Eu peço para você que você curta esse vídeo, não custa nada, é rapidinho e isso abençoa o canal, fortalece o canal. Segundo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Isso é importante para todos nós. Quando você se inscreve, assim que eu posto qualquer coisa, você já é notificado. E também compartilhe com alguém, ok? E não deixe de colocar aqui o seu comentário. Assim que você começar a assistir o vídeo, deixe um comentário, deixe um pedido de oração. Se você não quiser compartilhar o pedido de oração nos comentários, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixo um número de WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração e nós, eu ou a nossa equipe de intercessores vai estar intercedendo por você. Aliás, eu quero que aqueles que têm mandado pedido de oração saibam que nós estamos orando por eles. Vocês têm mandado pedidos, nós temos orado, tá bom? Para que Deus abençoe a sua vida aí em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra rápida com você para nós orarmos e eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar. Nós começamos falando a respeito do clamor de Ana. Ana clama a Deus por um milagre, ela era estéril e Deus ouviu a oração e deu para ela Samuel, né? Nós vimos aí algumas coisas referentes ao profeta Eli, uma palavra profética que ele lançou sobre ela. E hoje eu quero falar sobre o clamor secreto da restauração, o clamor pela restauração, ok? Eu quero lembrar do que eu falei anteriormente, que quando Ana ela clama pela bênção de Deus, ela não sabia, mas Samuel seria usado por Deus para trazer de volta um tempo de justiça, um tempo de restauração sacerdotal e um tempo de restauração profético. Eu quero ler um texto com você para você entender. Aliás, eu quero ler 3 textos de forma bem rápida que demonstram que Samuel agiu, atuou como sacerdote, como profeta e também como juiz. Quando ela clamou pela bênção, mal tinha ideia da extensão da bênção, que a bênção ia alcançar outras pessoas. Mal tinha ideia de que Samuel seria usado por Deus de uma forma tão grande. Então, olha só, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, diz assim que Samuel, contudo, ainda menino, ainda criança, ele ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Túnicas de linho, e ministrar diante do Senhor só os sacerdotes faziam. Aquele menino que havia nascido de um milagre, de uma mulher estéril, agora ele já estava ministrando diante de Deus. Ele estava sendo tratado, trabalhado por Deus para ele ser sacerdote. Gente, isso é fantástico, embora a Bíblia
nos revele que Samuel, ele vivia no território de Efraim, como um efraimita. Ele, na verdade, era da tribo de Levi, ou seja, ele era um levita, portanto, ele era da tribo sacerdotal, e ele cresce ministrando perante Deus, já utilizando uma túnica de linho que eram usados pelos sacerdotes. Segunda coisa, está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, que diz assim: todo Israel, desde Dan, desde o território de Dan até Bérseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha só, por que eles reconheciam? Porque palavras proféticas vinham através dele. Deus falava de forma profética. E a terceira coisa está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, que diz que Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida, ou seja, ele ministrava como sacerdote, ele atuava como profeta e ele atuava como juiz. E isso nos mostra algumas coisas muito importantes. Talvez você fique um pouco chocado com tudo isso, mas é uma realidade. E nós precisamos hoje clamar a Deus por essa restauração. Por quê, irmãos? Porque isso nos afeta, isso nos alcança. Deus queria operar aquele milagre na vida de Ana, fazendo com que ela deixasse de ser estéril, dando para ela o filho que ela tanto queria, mas Deus deu algo mais. Deus deu a restauração de coisas que aquele tempo estava precisando. Já imaginou a extensão disso quando você orar pedindo um milagre a Deus? Mal você pode imaginar que esse milagre pode se estender de uma forma a abençoar muitas pessoas. Pode abençoar toda a sua família, como eu já falei, pode abençoar pessoas ao seu redor, familiares, amigos, parentes, a cidade, quem sabe até a nação. Por que houve uma extensão dessa bênção? Por que a restauração veio? Eu vou explicar para você, olha só. O que aconteceu naqueles dias? Primeiro, em caráter de sacerdócio, o Eli, que era sacerdote, ele já não estava atuando como ele precisava atuar. Ele já não estava ensinando como ele precisava ensinar. Tanto é que quando ela foi orar, ele estava sentado, né, perto do alpendre, perto dos pilares do templo. E, enfim, ele mal ensinava os seus filhos. Seus filhos estavam fazendo algumas coisas erradas, então era necessário um tempo de restauração sacerdotal. Presta atenção nisso que eu vou falar para você hoje. Nós temos necessidade, nós necessitamos e muito da restauração de um tempo sacerdotal, de um tempo ministerial. Por que nós precisamos? Nós precisamos de um sacerdócio verdadeiro. Nós precisamos porque nós temos, infelizmente, igrejas corrompidas, igrejas politizadas, igrejas politiqueiras. Isso é triste. Igrejas que estão aliadas a políticos corruptos. Quantos políticos corruptos sobem no altar de uma igreja para fazer política? Muitas vezes, algumas igrejas, nós ouvimos tanto falar de igrejas que exploram o povo, que pregam mentiras, que manipulam a palavra, que são superficiais. Então hoje nós precisamos orar e falar: Senhor, nós queremos uma restauração em caráter ministerial, em caráter sacerdotal. Segunda coisa, quando Samuel começa a agir como juiz, ele estava agindo com justiça, porque o povo precisava que Deus agisse com justiça. O povo também estava corrompido, o povo também se corrompia. Era um período que o povo de Deus tinha altos e baixos. Quando problemas vinham, eles buscavam a Deus, Deus abençoava, mas daqui a pouco esqueciam de Deus e cometiam injustiças, e Deus queria restaurar. Bom, hoje nós precisamos orar pela restauração da justiça, a nível geral, a nível mundial, mas também no nosso país. Por quê, queridos? Porque temos visto tantas coisas injustas. A Bíblia fala de um tempo em que
Criminosos seriam tidos como inocentes e inocentes seriam tidos como criminosos. Nós temos visto isso, pessoas que clamam pela justiça, mas a justiça não vem, pedem um socorro, mas o socorro não acontece. Então nós precisamos orar, porque Deus pode restabelecer a justiça. Deus é um Deus de justiça e Deus quer fazer isso. Amém? Uma terceira coisa é a respeito do tempo profético. Tempo profético. Olha que coisa fantástica, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Josué, palavras proféticas vinham para o povo. A Bíblia diz que um povo que não tem uma palavra profética, ela não tem um direcionamento, ela se corrompe. A Bíblia diz isso, que a igreja ou que o povo de Deus sem profecia, ela se corrompe, ela não sabe como agir, ela não tem direcionamento de Deus. Ela não tem direcionamento de Deus. E nós estamos num tempo de ouvir a voz de Deus. Nós estamos num tempo que a nossa audição profética precisa ser ativada. Aliás, se você não assistiu a minha live de sexta-feira, que eu falei sobre esse novo tempo bíblico, sobre esse novo mês bíblico, novo mês dentro do calendário instituído por Deus. Se você não assistiu, eu quero pedir uma coisa para você: assista. Está aí no meu canal, tá bom? Está gravado, assista. Pode demorar um pouquinho, porque é um estudo mais prolongado, mas tira um tempinho e assista, porque traz direcionamentos para você para esse mês, direcionamentos para esse tempo. Escuta lá, porque é tremendamente importante, tá bom? Mas a realidade é, nós estamos num tempo em que a nossa audição profética precisa ser ativada por Deus. Precisamos ouvir a Deus. Precisamos muito. Precisamos de direcionamentos, precisamos de um tempo profético. Samuel agiu como sacerdote, como juiz e como profeta. E Deus pode trazer essa restauração hoje. Por quê? Porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, que hoje nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Olha que coisa fantástica. Apesar de sermos fracos, errados, termos pecados, termos falhas, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Muito pelo contrário. Ele se compadece por quê? Porque assim como nós em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou. Então nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Este é um tempo que nós precisamos de Deus. E Deus quer ouvir a tua oração. Quero te convidar a orar comigo. Fecha teus olhos aí um pouquinho. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor juntamente com essas pessoas que agora assistem esse vídeo. Eu quero pedir que o Senhor ouça a necessidade deles. Eles também clamam por justiça. Nós clamamos para que a justiça seja restabelecida em tudo na nossa nação, para que nós possamos viver tempos justos, tempos bons, tempos retos. Eu clamo a Deus para que, em nome de Jesus, o sacerdócio verdadeiro, uma igreja que possa ser a imagem de Yeshua, a imagem de Jesus aqui na terra, sem estar corrompida, sem pregar manipulações, sem pregar mentiras, sem ser acusada por nada. Ó Deus, que a tua igreja seja restaurada, que o sacerdócio seja restaurado, assim como a justiça também. Eu oro também para que haja um tempo profético, para que o Senhor nos dê direcionamentos, para que o Senhor fale com o teu povo, para que o Senhor nos diga como devemos agir e que o Senhor haja, abra e ative a nossa audição profética, que o Senhor abençoe quem está precisando de cura nesse momento, de uma libertação, de um milagre, ouça a oração deles, abençoe aqueles que têm nos enviado pedidos de oração, pedidos de bênção para o seu lar, bênçãos de emprego, bênçãos para que a ansiedade seja desfeita, enfim, meu Deus, que o Senhor ouça a oração, cure, liberte e abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, eu estou encerrando o nosso vídeo, mas antes eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com alguém porque é importante e deixe seu pedido de oração. Na descrição do vídeo tem um número de WhatsApp, manda o seu pedido para mim que nós vamos mandar para a nossa equipe de intercessores. E eu convido você também a conhecer o canal do nosso ministério, o Ministério Beit Church, ok? Também na descrição do vídeo tem o link para o canal, vai lá, assista, porque todos os dias ao meio-dia tem um pastor orando para você, a oração do meio-dia. Entra lá, se inscreve no canal, tá bom? Que seja a bênção de Deus para você, para sua casa, para a sua família. E que nós possamos nos ver novamente amanhã às 8 da noite, em mais um dia, o quarto dia do Clamor de Ana. Fica com Deus, Deus te abençoe, shalom a todos.